Você já imaginou como seria viver sem ver nada à sua volta? No Brasil, são mais de 16 milhões de deficientes visuais, segundo dados do IBGE. Como integrar essas pessoas à comunicação e informação permanente? Qual o método de inclusão de pessoas com essa deficiência? Hoje, vamos falar sobre audiodescrição e recebemos Lívia Mota, doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. Lívia Mota atua também na inclusão cultural de pessoas com deficiência visual e na formação de audiodescritores. Lívia, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Muito obrigada, Martina, pelo convite para participar do programa Pauta Aberta e cumprimento também os seus espectadores. Obrigada. Para a gente começar, explica para a gente o que é a audiodescrição e quando ela surgiu. Tá. A audiodescrição ela é um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual em espetáculos, em eventos e produtos audiovisuais, por meio de informação sonora. Ela é também considerada um tipo de tradução, mas uma tradução intersemiótica, porque ela transforma do meio visual para o verbal, ou seja, transforma imagens em palavras. Além disso, é também considerada um recurso de tecnologia assistiva, porque ela ela permite que o indivíduo que faz uso do recurso tenha mais autonomia, mais independência, né? E qual é o processo utilizado para transformar o visual no verbal? Então, aí nós precisamos elaborar um roteiro de audiodescrição, né? Seja de um espetáculo, seja de um filme, seja de um evento ao vivo, nós vamos fazer um pré-roteiro, né? De um produto audiovisual, um roteiro, de um espetáculo, uma peça de teatro, um musical, um espetáculo de dança. Então, nós vamos elaborar um roteiro, né? Nós pegamos como base o roteiro do filme, da peça teatral, as falas, e vamos inserir, então, as unidades descritivas entre as falas dos personagens, em espaços, né? Espaços em branco nos produtos. E existe certo? alguma linguagem específica para audiodescrever? Sim, nós temos que, em primeiríssimo lugar, fazer um estudo da obra, né? Conhecer a linguagem dessa obra para que a audiodescrição esteja de acordo, respeite a poética da obra, né? Então, tem todas essas sutilezas que nós vamos observar, então, para construir esse roteiro de audiodescrição, procurando transformar todos os elementos imagéticos referentes ao cenário, referentes à ação, a figurino, a expressões fisionômicas, tudo isso nós vamos transformar em palavras e colocá-las em unidades descritivas que estarão entre as falas dos personagens. E diante de uma imagem, o que é importante destacar nela quando se faz audiodescrição? Então, nós vamos destacar todos esses elementos mais importantes da imagem para que a pessoa com deficiência visual consiga ter, né, toda a informação visual contida ali naquela imagem, certo? E muito importante destacar também que a forma como os elementos se organizam no período será determinante para o entendimento do sujeito com deficiência visual. Certo? Não é uma descrição que a gente começa com um elemento, depois pega outro e vai falando, bom, tem isso, depois tem aquilo. Não, nós precisamos organizar os elementos imagéticos, né, em um período para que ele fique bem compreendido pela pessoa com deficiência visual. Né? E aí você me pergunta, mas como fazer isso? Então, o que mais chama a atenção na imagem? Nós vamos começar por aí. Porque muitas vezes, na técnica de leitura de imagens, alguns dizem que é melhor começar do lado superior esquerdo para o direito e depois você vai descendo. Não, nós não concordamos com isso, porque depende onde se localiza, onde está o elemento de maior destaque da imagem. Né? Nós vamos começar por aí. Né? E também nós fazemos primeiro nós damos uma ideia geral, no caso de uma imagem estática, por exemplo, nós damos uma ideia geral e depois vamos complementar com os detalhes.
Certo. Nós temos aqui uma imagem e eu gostaria que você mostrasse para a gente como essa audiodescrição é feita. Uma descrição diante dessa imagem, perfeitamente. Então, nós temos aqui uma imagem que é da exposição, a exposição fotográfica Estação Antártica, que é a paisagem e a vida no continente gelado. Ela foi feita pelo Gabriel Monteiro, né? Então, eu fiz a audiodescrição dessas imagens e nós fizemos, né? Nós da Ver com Palavras. E muito interessante a gente poder levar todas as informações até a pessoa com deficiência visual, né? É sempre muito interessante, abre-se uma janela de mundo, né, para a informação. Então, nós temos essa fotografia, uma fotografia colorida intitulada Dengo, em plano detalhe, de um filhote foca de Weddell, de pelo acinzentado, deitado de lado sobre pedras, com a cabeça pequena e arredondada, virada para a esquerda. Ele está com os olhos fechados e com nadadeira dianteira sobre o focinho. A parte do corpo que está à mostra e que ocupa toda a foto é arredondada e roliça. Tá? Então, a gente procura também falar de planos de enquadramento, né? As camadas da foto, se é um primeiro plano, se é um segundo plano, se é o fundo, né? Tudo isso está contemplado na descrição de uma imagem estática. Realmente deu para perceber, né? A importância da descrição, como é bem feita. Isso, e bem organizado o período com os elementos imagéticos, né? E essa descrição de imagem é muito interessante também para a pessoa que enxerga, para a apreciação de uma exposição de arte, uma exposição de fotografias, né? Você vai conseguir fazer você vai conseguir apreciar essa exposição de uma forma diferenciada, com muito mais elementos. Quem falou que nós que enxergamos tudo? É verdade. Não é verdade? E qual a diferença da formação da imagem mental de uma pessoa que perdeu a visão de uma que nasceu sem enxergar? Sim, então a gente vai ter esse público formado pelas pessoas com deficiência visual é bastante heterogêneo. Então nós temos as pessoas que nasceram cegas, temos as pessoas que perderam a visão depois de um certo tempo, ou seja, ainda tem uma memória visual, né? Então, a gente tem que pensar, ao elaborar a audiodescrição, em atender ao maior número de pessoas. E certamente essas pessoas vão construir a imagem mental diferentemente, né? Mas mesmo aquelas que nasceram cegas, elas são capazes de formação de conceitos, obviamente, né? Então, mas elas vão construir de formas diferentes. E eu também gostaria de enfatizar que mesmo a pessoa que nasceu cega, ela vai ter uma capacidade de formação, de imagens mentais, uma capacidade de entendimento, tanto maior tiver sido a sua estimulação, o contato com as coisas do mundo, não é verdade? As suas vivências, né? Então, isso cada um vai trazer elementos de seu processo de aprendizagem para essa construção, né, de suas vivências, aquilo que já experienciou, tudo isso é muito importante, né? Na descrição da imagem, você falou da foca que ela tem um pelo acinzentado. Como é essa representação das cores? Toda vez que eu dou uma oficina, um curso, uma palestra sobre audiodescrição, invariavelmente aparece essa questão relativa às cores. Mas como que é necessário falar, né, mencionar as cores em uma descrição? Se a pessoa nunca enxergou, por exemplo, sempre será necessário mencionar cores, porque a cor, o mundo é colorido, o mundo não é preto e branco, não é verdade? E a cor tem uma função social, certo? Então, é muito importante e a pessoa tem um conceito de cor que é diferente do meu, do seu, que é diferente de uma pessoa com deficiência visual da outra, né? Não necessariamente ela vai construir esse conceito visualmente, mas pode estar atrelado a uma sensação, a uma lembrança, a uma lembrança olfativa, não é? É um outro tipo de percepção, mas ela é capaz sim de formar um conceito de cor,
né? E é muito importante, porque as pessoas podem aprender a se vestir, combinar cores, por que não? Não é? A cor é social. A pessoa está vestida de preto, a gente fala que está vestida para matar, está super elegante, não é verdade? O bebê menino, ele se veste de azul, a menininha já é mais cor-de-rosa, né? O luto, o vermelho, que é a cor da paixão. Então, a cor é social. E por que não mencioná-la, né? E quando em um filme, por exemplo, ocorre uma mudança de tempo ou eles mudam de ambiente, como é feita? Isso normalmente a primeira coisa que a gente já contextualiza a pessoa. Quando muda a cena, né? Você tem mais personagens na cena, ou você mudou essa questão do tempo que você está falando. Era dia, daqui a pouco a cena muda rapidamente e já é de noite. Então você tem que informar isso, é noite. Né? O dia amanhece, então você já informa, né? No quarto, no escritório, na sala, então você fala do tempo, do local, do número de pessoas que estão em cena, então tudo isso você já vai trazendo a informação, né? Muito interessante você observar a organização de um roteiro de audiodescrição, né? Em termos de como que é fornecida essa informação para a complementação do entendimento, porque a pessoa está escutando a trilha sonora do filme, no caso, né? Tem a música, tem os ruídos, tem toda essa trilha, né? Que tem também um entendimento, né? Então, a audiodescrição, ela chega para a complementação do entendimento. Você falou agora sobre a trilha sonora, né? Uhum. O áudio e essa trilha podem ajudar na audiodescrição? Sim, sem dúvida, ele é respeitado. E não só na audiodescrição, mas ela traz informação, então, passos na floresta, ruídos de passos, né? Então, tem certas coisas que a gente nem complementa com a audiodescrição, porque está muito óbvio, né? Alguém bate a porta, você não precisa falar, a pessoa está batendo na porta, isso é facilmente reconhecido, o telefone toca, não precisamos dizer. Muitas vezes nós vamos dizer, se tem várias pessoas no ambiente, quem atende ao telefone, porque ali naquele momento a pessoa talvez não seja capaz de fazer imediatamente um reconhecimento de voz para saber qual personagem atendeu, né? Então tem ruídos da trilha sonora que são percebidos, né? Ruído de passos, né? Então tudo isso vai complementando o entendimento. No próximo bloco a gente continua falando sobre a audiodescrição. O Pauta Aberta vai para um rápido intervalo. E no segundo bloco, a gente continua falando com a doutora Lívia Mota sobre a audiodescrição. O Pauta Aberta está de volta e hoje eu recebo a doutora Lívia Mota para conversar sobre a audiodescrição. Doutora, qual a importância da interpretação de quem faz a audiodescrição? Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar que na audiodescrição nós temos várias funções. Nós temos o audiodescritor roteirista, que é aquele que elabora o roteiro, o audiodescritor narrador, que então vai fazer então a narração da audiodescrição. Temos também o audiodescritor consultor, que é uma pessoa com deficiência visual que faz a revisão, os testes de recepção desse conteúdo. E é uma pessoa com deficiência visual que conhece, né, sobre a audiodescrição. E temos também o audiodescritor de suporte, que num espetáculo, num teatro, recebe as pessoas num evento, encaminha para o auditório, a plateia. Muito bem. Então, no caso do audiodescritor narrador, que você me pergunta, mas qual que é o papel da interpretação? Como deve ser essa narração, né? No começo dos estudos da audiodescrição, havia uma ênfase na narração mais neutra. Mas hoje a gente discute muito isso, né? Porque, como eu falei anteriormente, a audiodescrição ela precisa estar muito bem inserida no produto audiovisual, no espetáculo, não é verdade? De acordo com o gênero do produto ou do espetáculo, né?
Então, é necessário, sim, que se tenha uma entonação, uma certa interpretação na narração, para ficar uma coisa agradável, uma coisa casada com o gênero do espetáculo. Se você está fazendo, se o narrador está fazendo uma comédia, então um certo sorriso nos lábios, mas não uma gargalhada, obviamente, e um suspense, um drama, e uma cena romântica, né? Então, há uma linha muito tênue aí. Não vai haver, então, uma necessidade de uma interpretação como se fosse um ator, uma atriz da peça ou do filme, não é verdade? Mas uma certa interpretação, ela é necessária, sim. E como a audiodescrição pode ajudar idosos e pessoas com alguma deficiência intelectual? Certo. Então, o público-alvo da audiodescrição é composto pelas pessoas com deficiência visual. Entretanto, nós sabemos que a audiodescrição também beneficia outros públicos, como os idosos, as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com dislexia, pessoas com déficit de atenção, autismo. Então, no caso de um idoso, né, que ele já está perdendo a acuidade visual, ou a sua atenção também já não é mais a mesma, né? Então, a audiodescrição, sem dúvida, vai ajudá-lo na compreensão daquilo que assiste, né? E também uma pessoa com deficiência intelectual, que não tem uma compreensão muito clara, né, daquilo que está assistindo, ela está enxergando e, ao mesmo tempo, ela está ouvindo uma informação sobre o filme ou sobre o espetáculo. E isso certamente vai ampliar o entendimento. Então, dá uma compreensão maior à audiodescrição. Isso, exatamente. E até para pessoas sem deficiência, as pessoas que assistem a um espetáculo com audiodescrição, principalmente, por exemplo, um espetáculo de dança, uma ópera, sempre dão depoimentos que passaram a observar mais detalhes, desenvolveram esse senso de observação, né? Você fez o roteiro descritivo, né, do Festival de Dança de Joinville. Sim. Como foi esse trabalho? Então, nós já participamos 2 vezes do Festival de Dança de Joinville, que é um grande evento que envolve a cidade inteira, né? E os cegos de lá estavam assistindo a um espetáculo com audiodescrição pela primeira vez. Foi muito emocionante, porque já está, acho que na 36ª edição, você imagina. Então, é um evento grandioso, né? Que envolve toda a cidade, toda a população, vem gente de fora, de outros estados e até de fora do país para participar. Então, assim, ó, é muito importante que este evento também seja acessível, né? Então, audiodescrever um espetáculo de dança é um dos grandes desafios da audiodescrição, né? Na primeira vez que nós participamos, nós descrevemos 3 espetáculos da noite de gala do Balé da cidade de São Paulo. Foram espetáculos de dança contemporânea, Aniven, Bandoneon e Cantata. Nossa, foi muito maravilhoso, né? A primeira vez que as pessoas com deficiência visual de Joinville assistiam a um espetáculo com audiodescrição, nós tivemos depoimentos muito emocionados, né? Das pessoas se sentirem respeitadas em seu direito de acesso à arte e à cultura, né? Como foi o retorno dessas pessoas? Foi muito, muito maravilhoso, sem dúvida nenhuma, né? Depois, se você entrar lá no meu site, você vai ver matérias que saíram sobre essa primeira experiência das pessoas com deficiência visual de Joinville. E no segundo ano que nós fizemos a noite de abertura, já foi um espetáculo de dança clássica. Foi de balé clássico, foi o Quebra-Nozes, com os alunos da escola Bolshoi, lá de Joinville. Então, foi muito, muito bonito o espetáculo. E aí, a dança, nós não podemos nos deter apenas nos movimentos, porque isso ficaria uma coisa muito, muito chata, né? A pessoa só escutar, levanta o braço, a perna, rodopia. Sim, nós falamos também dos movimentos, mas nós buscamos também um argumento da coreografia para imprimir um maior significado ao espetáculo, né?
E aí as pessoas que enxergam gostam muito de assistir com a audiodescrição, porque vão entender melhor. Um balé de repertório, por exemplo, no Quebra-Nozes, então a gente tem a história, nós temos o cenário, o figurino, não é? Então ali os personagens, a Clara com seu irmão, tão traquina, né? O Franz, que quebra o boneco quebra-nozes, o mágico Drosselmayer, que é o padrinho da Clara, e que traz esse quebra-nozes e que transforma tudo aquilo numa grande aventura, né? Um sonho numa grande aventura, né? Então fica muito bonito o roteiro de audiodescrição, né? Passa toda essa emoção, né? Muitas pessoas falaram que pareciam que estavam lá dentro do palco, né? Participando do espetáculo. Isso é muito bonito, né? E tem também a questão da narração, né? Acompanhando o ritmo da música ali do espetáculo. É muito bonito. Você também foi coordenadora do primeiro curso brasileiro de especialização em audiodescrição. Exatamente. Como foi esse projeto? Então, nós tivemos esse curso que foi oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E foi muito importante porque nós formamos 32 audiodescritores e de diversas partes do país, porque o processo de seleção, ele procurou justamente, teve assim cotas para cada região, para não ficar somente no eixo Rio-São Paulo. Esse curso, ele foi patrocinado pela Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada à Secretaria dos Direitos Humanos. Então, os alunos não pagaram, foi um curso de 405 horas, um curso semipresencial, né? Então, foi muito interessante. Por quê? Porque a gente tem observado, Martina, que é necessária uma carga horária maior para a formação do audiodescritor devido à complexidade do recurso, né? Então, nesse curso de especialização, os alunos tiveram a oportunidade de ter contato com as diversas aplicações da audiodescrição. Então, a audiodescrição no cinema, no teatro, em eventos, na escola, né? Então, olha só, tem uma gama muito grande aí de espetáculos, produtos audiovisuais, eventos, e o audiodescritor precisa estar preparado para conseguir realizar um bom trabalho, né? Exposições em museus, olha quanta coisa, né? Esse curso que você coordenou foi em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Tem outros em outros estados, outras cidades? Agora as universidades estão começando a planejar, né? Agora eu acho que em breve, eu já havia anunciado, vai acontecer um na Universidade Estadual do Ceará, coordenado pela professora Vera Santiago. E a profissão do audiodescritor é regulamentada? Ela ainda não está regulamentada, ela está em processo de regulamentação. O primeiro passo já foi dado, que foi incluir a profissão no CBO, no Código Brasileiro de Ocupações. Doutora, hoje existem vários projetos tramitando no Congresso sobre a obrigatoriedade da audiodescrição na televisão. Como estão esses projetos? A audiodescrição na televisão é lei, né? E ela foi implementada em 2011, depois de uma grande batalha, né, que os audiodescritores, as pessoas com deficiência visual tiveram junto ao Ministério das Comunicações, né? E isso já era para ter sido implementado em 2008, ainda na TV analógica, né? Porque a gente já tinha um recurso para que isso acontecesse, a tecla SAP, que é um canal secundário de áudio. Nesta época, seria implementado 2 horas diárias de audiodescrição na televisão brasileira, mas isso foi adiado e empurrado mais para frente para ser implementado já na televisão digital, né? Então, aconteceu em 2011, mas só que, ao invés de 2 horas diárias, foram 2 horas semanais. Olha que perda imensa aí, não é? E depois de 2 em 2 anos, a gente tem tido um acréscimo de horas. Hoje nós estamos com 6 horas semanais de programação audiodescrita na televisão brasileira, na TV aberta brasileira. Já é um avanço, mas precisa de mais.
Você está para lançar um livro, né, sobre audiodescrição. Sim, sim. Que público se destina esse livro? Como então, será? eu estou para lançar um livro, ele deve sair em breve, já está prontinho, já está na editora. Ele intitula-se Audiodescrição na Escola, Abrindo Caminhos para a Leitura de Mundo. Né? Então, ele é um livro que destina-se a professores, a audiodescritores, né? E principalmente para informar os professores sobre a importância da audiodescrição na escola, não somente para os alunos com deficiência visual, mas para todos os alunos. Você também trouxe um livro para a gente, né, que você falou que gostaria de mostrar. Isso, eu fiz agora recentemente a audiodescrição das imagens desse livro que foi lançado agora recentemente pela Giovana Mayra, Escolhi a Vida, que é um livro autobiográfico, né, que está à venda na editora Saraiva, produzido pela editora SESI SP, que está à venda na Saraiva. Então, o que eu fiz? O que é um livro com audiodescrição? Né? Não é um livro sobre audiodescrição, é um livro com audiodescrição, porque esse livro ele tem muitas imagens, tem ilustrações, tem fotografias. Pode mostrar as ilustrações. Né? Então, por exemplo, a começar pela capa. E dentro nós temos várias ilustrações, né? E fotografias também. E o que foi legal nesse livro aqui? A editora, então, concordou em colocar a audiodescrição das imagens também na versão impressa. Né? Porque, normalmente, quando a gente vai fazer um livro com audiodescrição, a gente coloca a versão, o texto, né, num CD, para que as pessoas com deficiência visual elas possam ler esse livro com o software de voz, né? E neste arquivo que vai para o CD, nós fazemos toda a descrição das imagens, a audiodescrição das imagens. Mas nesse caso, nesse livro da Giovana Mayra, a audiodescrição também está na versão impressa. Doutora Lívia, obrigada pela presença, foi um prazer te receber aqui. Também eu que agradeço a oportunidade, Martina, de vir aqui e divulgar mais a audiodescrição, porque certamente muitas pessoas ainda desconhecem o recurso. Obrigada. Hoje, nós falamos sobre audiodescrição, com Lívia Mota, doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. O Pauta Aberta fica por aqui. Tchau e até o próximo programa.